A paz do Senhor, amados irmãos. Eu sou o pastor Alex Esteves, da Assembleia de Deus em Salvador, Bahia, e estou falando em nome de uma equipe formada pelos pastores Cleovaldo Batista, Alberto Góes e Marcos Paulo Potrates, além do presbítero Ney Deus. Nós somos uma comissão constituída pela Igreja Assembleia de Deus em Salvador para tratar de ensino bíblico e educação teológica. Nós estamos compartilhando vídeos com comentários breves acerca das lições da revista da CPAD para o primeiro trimestre de 2020, dirigida à classe ou às classes de adultos. Esta é a revista que nós já comentamos panoramicamente no primeiro vídeo. O título para o trimestre é A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. E hoje veremos a lição 1. Veremos um resumo da lição 1, que tem por título Adão, o primeiro homem. O comentarista é o pastor Claudionor Corrêa de Andrade. Na introdução é bom nós lembrarmos que a doutrina do homem será vista aqui a partir da cosmovisão cristã, protestante, evangélica, que está baseada em 3 pilares: criação, queda e redenção. Essa é a base da cosmovisão cristã. A doutrina bíblica do homem é o que será estudado não só nessa primeira lição, mas em todo o trimestre. A doutrina bíblica do homem é também chamada doutrina cristã do homem, antropologia cristã e antropologia teológica. A palavra antropologia deriva de 2 termos gregos, anthropos, que é homem, e logia, que significa discurso. Então, a doutrina cristã do homem é um tipo de antropologia, né? É uma antropologia porque estuda o homem, é um discurso sobre o homem, mas é cristã porque se baseia na Bíblia Sagrada, e é teológica porque é uma antropologia que se subordina a uma teologia. Não é a nossa teologia baseada na antropologia. Pelo contrário, a antropologia cristã fundamenta-se numa teologia. E a nossa teologia é cristã, protestante e evangélica, além de ser pentecostal. O comentarista diz ainda na introdução que o homem é a obra-prima da criação e que Adão é o filho de Deus, é chamado filho de Deus, né? Em Lucas, capítulo 3, versículo 38, na versão Almeida Revista e Atualizada, ARA, Adão é chamado de filho de Deus. Isso é muito interessante, porque mostra a importância de Adão, a importância da humanidade no plano divino, considerando que filho de Deus é uma expressão abundantemente empregada para o Senhor Jesus Cristo. Filho de Deus, o homem foi criado como filho de Deus. Partindo para o primeiro tópico, nós veremos a doutrina bíblica do homem. Essa doutrina bíblica, ou doutrina cristã do homem, faz parte da teologia sistemática, né? A teologia sistemática é um compêndio de conhecimentos organizados por tema. E essa parte da teologia sistemática procura responder a seguinte pergunta: que é o homem? Não só que é o homem, mas de onde veio o homem? Qual o sentido da existência do homem? Qual o propósito de Deus para o homem? Qual a origem dos problemas do homem? Para onde o homem vai depois da morte? Como é constituída a natureza humana? Essas perguntas são respondidas pela antropologia cristã. E o comentarista destaca a pergunta: que é o homem? Que se encontra no Salmo 8, no verso 4. Veremos aqui a definição, os fundamentos e objetivos da antropologia cristã. A definição de antropologia cristã encontra-se já no primeiro tópico da seguinte forma: a doutrina bíblica do homem é o ensino sistemático das verdades referentes ao ser humano que encontramos nas escrituras do Antigo e do Novo Testamentos. Essa disciplina centrada na Bíblia Sagrada tem como objetivo estabelecer o lugar do homem na criação e no reino de Deus. Então,
podemos dizer que a antropologia cristã relaciona o homem com a criação e com o reino de Deus. O fundamento da antropologia cristã é a Bíblia, com apoio nos livros, né, na literatura aprovada, no nosso caso, pelas instâncias oficiais da Assembleia de Deus, como o Conselho de Doutrina, e na Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil, editada em 2017 pela Convenção Geral das Assembleias de Deus em nosso país. Podemos prosseguir verificando quais são os objetivos da antropologia cristã nessa perspectiva. Responder às grandes perguntas do ser humano: quem sou eu, de onde vim, para onde vou, em que consiste a minha vida. Mostrar a dependência do homem em relação ao Criador. Propor, a partir da Bíblia Sagrada, o plano, ou apresentar o plano de reconciliação entre o homem e Deus, e consolar os nossos ouvintes e leitores acerca do destino eterno preparado por Deus para aqueles que aceitarem a seu Filho Jesus Cristo, que é o homem perfeito. Partindo para o segundo tópico, a criação dos céus e da terra, observamos que Deus criou todas as coisas. Podemos ver isto em Gênesis 1, Salmo 33, Jó 38. Deus criou todas as coisas e criou o homem quando já havia criado o universo e a terra. A terra é a casa do homem. É interessante que a palavra economia se origina do grego e significa as regras da casa, né? As normas da casa, né? Oikos nomos, né? Economia. E o homem tem a sua casa não apenas como a sua habitação, a sua residência, a sua morada, mas a casa do homem é também, e principalmente, podemos dizer, a Terra, o planeta. Ele então deve exercer uma economia, uma administração, uma gerência, porque o homem foi estabelecido na Terra como uma espécie de administrador, de vice-rei no bom sentido, não no sentido triunfalista, mas no sentido de embaixador de Deus, no sentido de mordomo de Deus, a quem o Senhor confiou uma responsabilidade, uma honra e um privilégio de cuidar dos recursos naturais aqui estabelecidos. Então Deus criou todas as coisas e colocou o homem na terra. Deus criou tudo com inteligência, propósito, podemos chamar também de desígnio, e organização. Podemos observar isso no tratamento da sabedoria em Provérbios 8. Podemos ver a natureza como manifestando a glória de Deus no Salmo 19. E assim, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, observamos a glória de Deus na natureza. Os homens não podem ser salvos simplesmente pela contemplação da natureza. Essa é a revelação geral que apenas condena. Mas o homem se torna indesculpável diante de Deus ao não lhe dar glórias, apesar de a natureza revelar os atributos do Senhor, como está em Romanos, a partir do versículo 18 do capítulo 1. E observamos que apenas a revelação especial, que é a comunicação da palavra de Deus ao homem pela ação do Espírito Santo em Jesus Cristo, apenas por esse veículo é que o homem pode ser salvo dos seus pecados. Partindo para o tópico 3, a criação de Adão, o primeiro ser humano. O homem não é um mero detalhe na criação, não é um mero detalhe no universo e nem surgiu por acaso. O comentarista deixa isso claro. Houve uma decisão soberana de Deus, houve um concílio da Trindade, né? Ainda não estava ali explicitamente delineada a doutrina da Trindade, mas houve uma consulta e Deus não consultou a matéria, não consultou anjos, não consultou a quem quer que fosse, senão a Ele mesmo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somente pela revelação progressiva é que nós vamos entender que o plural nessa passagem diz respeito, quando ele diz façamos o homem, esse plural diz respeito à Trindade. Isso vai ser compreendido à medida que a Bíblia for lida por nós, né? E a revelação progressiva demonstra que Deus é trino. Daí nós temos uma teologia trinitária, nós cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus não consultou a ninguém mais, Deus consultou a si mesmo. Isso é muito interessante. Ninguém mais, nenhum anjo, nenhum ser
estranho a Deus, teve participação na criação. Somente Deus é o Criador. A natureza não é nossa mãe, a mãe natureza, aquela história da mãe natureza, que é uma tentativa de excluir Deus. Nós não somos panteístas, dualistas, materialistas, ateístas nem evolucionistas, né? Mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer processo de criação, o que o Gênesis nos revela, especialmente, é que há um Criador inteligente, com propósito, organizado, ele tem desígnio, ele é um ser pessoal, que estabeleceu a criação, estabeleceu o homem na criação, e o homem é parte da criação, para um propósito definido por ele mesmo estabelecido. Nós, então, não cremos no materialismo, não somos materialistas. Cremos que existe um Deus que é um ser superior, pessoal. Não somos panteístas também, porque para nós a natureza não se confunde com Deus. Não somos dualistas, porque os dualistas acreditam, e existem várias matizes, várias correntes dualistas, que existe uma coeternidade entre o mundo material e o mundo espiritual, ou que em algum momento a matéria veio a existir e que essa matéria na realidade é inferior e que o mundo espiritual é superior, quando na realidade nós entendemos que as coisas materiais vieram a existir daquilo que é imaterial. E Deus criou todas as coisas, tanto o material quanto o imaterial. Não somos dualistas, não somos panteístas, e nós não somos ateístas, nós cremos em Deus, somos teístas, teístas cristãos. Também não somos deístas, deístas com D, aqueles que acreditam que existe um Deus, mas que estabeleceu o universo à própria sorte, de acordo com suas leis físicas, químicas e biológicas, mas sem intervir. Nós cremos que Deus intervém na história universal, na história humana e na história individual. Não só intervém, como estabelece um plano que será cumprido infalivelmente. Podemos também prosseguir mostrando que pela criação devemos obter sustento. Nós cremos que a criação procede da vontade soberana de Deus, por ordem expressa do Criador, e tudo contribui para a glória do Senhor. Assim chegamos ao quarto tópico, a missão e a tarefa do homem. O comentarista Claudio Corrêa de Andrade estabelece três missões, três tarefas do homem. A primeira é glorificar a Deus. O homem foi criado para glorificar a Deus. Deus é digno de glória. Segundo, propagar a espécie por meio de casamento. Casamento monogâmico, heterossexual, não homossexual e indissolúvel. E o homem deve administrar o planeta. O homem foi colocado aqui para trabalhar, guardar o jardim, guardar a terra, explorar de forma racional o meio ambiente. Nós não somos biocentristas, né? Tampouco antropocentristas. O antropocentrista crê que o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são, das que não são enquanto não são. O biocentrista acredita que a natureza a tudo circunscreve, de maneira que até o homem seria uma partícula da natureza de forma incontrastável com os animais, com os vegetais, com os minerais. Nós cremos que o homem não é o centro, mas também não cremos que ele seja imerso e mergulhado em tudo aquilo que foi criado. O homem tem uma posição de superioridade estabelecida pelo próprio Criador. Isso é muito interessante. Então nós não somos esses ambientalistas, esses ecologistas que entendem que o homem é apenas uma parte que se perde no meio do universo. Na verdade, o homem é um ser criado por Deus para administrar todas as outras coisas, e ele foi o único ser criado à imagem de Deus, que envolve criatividade, racionalidade, espiritualidade, moralidade, subjetividade. O homem pode se comunicar com Deus. Ele recebeu, em Gênesis 2:7, o sopro de Deus, o fôlego de vida. E nenhum animal recebeu essa essência de Deus. O homem tem espírito, alma, corpo e espírito, como nós compreendemos. A conclusão é que o homem é uma criatura de Deus, mas o homem é a obra-prima da criação. Parece um clichê dizer que o homem é a obra-prima da criação, assim como dizer que a família é a célula máter da sociedade, mas às vezes o clichê encerra uma verdade inegável, né? E é o caso. O homem é a obra-prima da criação, o homem e a mulher. Que Deus em Cristo nos abençoe, possamos valorizar isso. É uma lição muito importante em tempos
em que a antropologia tem sido sequestrada, assim como a sociologia, a ciência política, a filosofia, a psicologia, por um pensamento que exclui a ideia de Deus, né? A chamada morte de Deus, exclui o transcendente. Existe uma filosofia secularizada, uma antropologia secularizada, ideologizada, progressista, materialista, baseada em conceitos marxistas, socialistas, que excluem a ideia de Deus, excluem o transcendente e que desconsideram cabalmente a revelação divina, a palavra de Deus. Nós somos cristãos, não podemos nos deixar convencer por teorias sem fundamento. A base da nossa fé e da nossa cosmovisão, da nossa visão de mundo, é a Bíblia Sagrada. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima lição.